Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos na carta de São Paulo aos Efésios, na nossa leitura da Bíblia diária, para que nós possamos então mergulhar nesse dia na Palavra de Deus, peçamos ao Espírito Santo que venha nos preencher e que o Espírito Santo nos conduza às fontes da Palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, vamos no capítulo 5 da carta de São Paulo aos Efésios. Nós vamos encerrar, então, nosso estudo da carta aos Efésios hoje, né? Capítulo 5 e 6, capítulo 6 é o capítulo final. Então, nós estamos avançando aí nas cartas paulinas, né? Bendito seja Deus por essa graça que Ele nos dá. Vamos, então, mergulhar juntos na Palavra de Deus. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a não desanimar. Não desanime. Na vida espiritual, a gente precisa ir se treinando, né? A gente precisa ir como que ganhando músculos espirituais, né? Tudo faz parte de um treinamento. Nós precisamos treinar, não adianta a gente pensar que todo dia a gente vai acordar e vai falar assim, ai meu Deus, que vontade de rezar o terço, que vontade de ler a Bíblia, que vontade de fazer o meu momento de oração pessoal, que vontade, não, muitas vezes não vai ter vontade, a gente vai fazer sem vontade, não é esperar a vontade, não vai nem pensar nisso, não, a gente não tem que ficar esperando vontade para fazer as coisas, né? Para se exercitar. É a mesma coisa que entra aí nas academias, né? A gente está na era das academias aí a pessoa vai, paga um mês, faz 2 semanas e sai, né? A gente não pode fazer assim com a palavra de Deus. Eu começo, leio um livro e paro, né? Dentro da Bíblia. Eu leio um pouquinho e paro. Então, desse jeito a gente não consegue perseverar. Vamos pedir a Deus essa graça, né? Vamos pedir ao Senhor a graça de perseverarmos na palavra de Deus. Eu sei que eu repito isso em muitos vídeos, em quase todos eles, mas a gente precisa ter essa consciência. Eu preciso de perseverança, você precisa de perseverança, né? Nós podemos conjugar aí o verbo inteiro. Todos nós precisamos perseverar na graça de Deus. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Então, São Paulo começa falando aqui nesse capítulo para que nós sejamos imitadores de Deus como filhos muito amados. Imitar a Deus, né? Ter o coração semelhante ao coração de Deus, um coração capaz de amar, um coração capaz de dar a vida, né? Um coração capaz de se doar, de sair de si pelo outro. Que o Senhor nos dê um coração transformado, transfigurado na presença dEle. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ação de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Então, São Paulo vai mais uma vez aqui nos ensinar como nós devemos viver a nossa santidade, né? Nós somos chamados a ser santos e falar, ai meu Deus, como é que eu vou ser santo, né? Qual é a medida da santidade? E São Paulo vai nos dando essas pistas, né? Essa direção, qual caminho que nós devemos seguir. E ninguém vos seduza,
Versículo 6. Com vãos discursos, porque são os pecadores que atraem a ira, porque são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. É muito interessante quando São Paulo vem dizer, ele faz muito esse paralelo entre trevas e luz. A gente vê isso várias vezes, né? Nas cartas paulinas. Ele vai fazendo esse paralelo. Então, aqui vem dizer, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E sendo luz no Senhor, nós precisamos nos comportar como verdadeiras luzes, porque, infelizmente, vamos dizer assim, que a gente pode muitas vezes colocar uma fantasia de luz, né? A gente coloca uma roupagem onde parece que a gente é da luz. Mas Deus conhece o coração, meus irmãos. Não nos enganemos. Eu posso parecer luz para as pessoas. Eu posso parecer luz até nos lugares onde eu estou. Mas Deus conhece o coração. E Deus sabe se é uma luz autêntica, que vem de dentro, de uma busca autêntica de santidade, ou se é só uma aparência para as pessoas. E outra coisa, aparência, uma hora ela cai por terra. A gente consegue até manter a aparência durante um determinado tempo, tem gente que consegue até por um bom tempo manter a aparência. Mas eu digo a você, uma hora ou outra a verdade vem à tona. Uma hora ou outra a gente vai ser manifesto aquilo que a gente vive de verdade. Então, sejamos, antes de tudo, sinceros, né? Sejamos verdadeiros. Não adianta a gente viver de sorrisinhos, né? E de caras e bocas e o nosso coração, na verdade, estar apodrecido. Claro, nós vivemos uma luta, vivemos. Está tudo perfeito? Não, não está. Em nenhum de nós não somos santos ainda, nós estamos buscando a santidade. Mas nós precisamos nos comportar, a gente precisa ir se ajustando, a gente precisa ir ajustando a nossa vida, não adianta. Às vezes a gente vai carregando algo que está errado na nossa vida ao longo de anos. A gente caminha na igreja e a gente finge que está tudo bem, a gente continua naquele vício, naquele erro, naquele pecado, e muitas vezes naquele pecado grave, por muitos anos. A gente finge que está tudo bem, né? Mas a gente precisa lutar contra o pecado. Não adianta a gente pensar que está tudo bem. E não é que todo mundo faz, a gente pensa assim, até na igreja todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, né? Assim, nós que somos mães, a gente fala isso com os filhos, né? Fala, olha, você não é todo mundo, né? Mãe, todo mundo faz. Não, né? Nós não somos também todo mundo, temos que ter consciência disso. Procurai o que é agradável ao Senhor e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Gente, nós precisamos ter um discurso também autêntico, um discurso verdadeiro. Não adianta a gente fingir que está tudo bem para as pessoas, a gente vai fazendo uma pregação light, não, porque senão eu posso magoar alguém, eu posso ferir alguém. Se eu condenar aquele pecado, quem faz aquele pecado vai se sentir magoado, se está ali sentado, né, nas nossas igrejas, no nosso grupo de oração, se está acompanhando os nossos vídeos, se está aberto a escutar, gente. A gente não fala para magoar as pessoas, não. A gente fala a verdade porque a verdade liberta. A gente fala a verdade por amor, por caridade. Então a gente não precisa ter medo de falar a verdade, não, porque a verdade, quando ela é dita na caridade, ela vem de Deus, né? Então nós precisamos condenar abertamente as obras das trevas. Porque o que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Então vem mostrar mais uma vez dessa realidade oculta, né? Então nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida não seja, nós não tenhamos uma vida oculta. Olha, será que o que eu faço, eu faria, o que eu faço
no meu dia a dia, na frente das pessoas ou longe das pessoas? O que eu faço longe das pessoas eu faria na frente delas? Né? A gente tem que pensar isso. Será que o que eu estou fazendo eu poderia fazer diante dos olhos das pessoas? Será que os meus filhos poderiam ver o que eu estou fazendo? Será que o meu esposo, a minha esposa poderia ver o que eu estou fazendo, o que eu estou falando? Será que ele poderia ver o que eu estou fazendo no celular? Será que poderia ver o que eu estou conversando ali no WhatsApp, através das redes sociais? Será que minha esposa, meu esposo, meu pai, a minha mãe, os meus filhos? Será que as pessoas do meu convívio, elas poderiam ver o que eu estou fazendo no oculto, no escondido? Será? Nós temos que nos perguntar isso. Se sim, as pessoas poderiam ver. Olha que liberdade espiritual é isso, né? Pensar assim, não importa se eu estou sozinho ou acompanhado. A minha vida é essa. Olha, não importa, minha vida é um livro aberto. Nossa, gente, isso é uma liberdade espiritual, né? Isso eu não dormir com dor na consciência. Isso não é ter que ficar todo dia tirando máscara e colocando máscara. Pior coisa na vida é viver de máscara. Pior coisa na vida é viver de máscara, né? Pior coisa na vida é você ter uma vida dupla. No final das contas, nem você mesmo sabe quem você é, né? Nós precisamos ser verdadeiros. Homens e mulheres da verdade. Nós não podemos ter uma vida oculta. E hoje em dia, né, sobretudo nesses tempos de redes sociais, meu Deus, quanta vida oculta, misericórdia. E tudo o que se manifesta, mas tudo ao ser reprovado torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta desse modo torna-se luz. Então vamos colocar na luz de Deus. Quer ver um lugar bom para colocar a luz? Aquilo que a gente faz muitas vezes de errado, aquilo que são os nossos pecados, ou isso que nós estamos falando aqui dessa vida oculta. Onde é que é o lugar de colocar a luz para que a gente seja curado e comece uma vida nova? No confessionário. Você se coloca diante do padre. Ah, o padre é pecador que nem eu, não vou confessar. Meu irmão, não entra no mérito da questão não, porque foi dada autoridade para o padre que tudo aquilo que ele perdoa aqui no nome da igreja, pela autoridade que foi dada à igreja dele, na pessoa de Cristo, porque no padre está a pessoa de Cristo, pelo ministério que foi confiado a ele, pronto, está perdoado. Então você não está aqui para saber qual o pecado do padre, não. Você está indo ao padre para confessar os seus pecados e para ser perdoado por Deus, né? A igreja tem essa autoridade que foi dada por Jesus Cristo, né? E a autoridade dos bispos é passada então aos padres, e é por isso que nós podemos e devemos ir com confiança ao confessionário e nos acusar e sair de lá e buscar uma vida nova, né? Vigiai, pois, no versículo 15 vem dizer. Eu vou pegar aqui o versículo 14, olha, a segunda parte do versículo 14, pois a escritura diz, desperta tu que dormes, tomando aí o profeta Isaías, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está vivo, né? Apocalipse diz isso, né? Tem um versículo no Apocalipse onde o Espírito vai falando às igrejas, né? E, através das visões ali, da realidade toda do Apocalipse, que diz assim que estáis mortos. Você pensa que você está vivo, mas você está morto. Às vezes a gente pensa que a gente está vivo, né? Ah, não estou vivo, mas está morto, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas obras das trevas vão matando a nossa alma. Não estou falando isso para julgar ninguém, porque eu sou pecadora aqui, ó. Por isso que na missa primeiro, lá no ato penitencial, a gente olha e bate no peito, né? No ato penitencial, porque eu pequei, Senhor. Nós pecamos, mas eu pequei. Então, nós precisamos nos levantar e Cristo nos iluminará. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não tenha medo de começar uma vida nova. Não tenha medo de largar os vícios, os pecados. Não tenha medo de começar uma vida que pode ser vista por qualquer pessoa. E acima de tudo, Deus, né? Que Deus possa ver tudo que nós estamos fazendo. Ele sempre vê, Ele é Deus. Mas que nós tenhamos a consciência de que nós não precisamos condenar nada de Deus, né? Que pelo menos Ele veja a nossa luta. Versículo 15, vigiai, pois, com todo cuidado, sobre a vossa conduta, para que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Então, vigiemos sobre a nossa conduta e aproveitemos o tempo, gente. Aí, às vezes, a gente não tem tempo para rezar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para nada das coisas de Deus.
Vai olhar, fica o dia inteiro no celular, vai olhar, fica o dia inteiro na televisão, ou fica o dia inteiro conversando fiado, né? Vamos aproveitar ciosamente o tempo. Não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Isso é bom, né? Pra gente escutar agora no final do ano, Natal, Réveillon, onde uma grande maioria das pessoas toma todas, né? Toma todas e às vezes faz uma bagunça na família e às vezes até é deselegante com as pessoas e atrapalha e até as festas de final de ano dos outros por causa da embriaguez, né? Não vamos nos embriagar de vinho, vamos nos embriagar do Espírito Santo de São Paulo. Enchei-vos do Espírito Santo. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas. Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, não é bom, né? Quando a gente está ali, muitas vezes a gente não sabe, não pode nem parar para rezar e a gente não está conseguindo se concentrar. Tem dia que a gente não consegue se concentrar na oração, não é verdade? Aí você começa a cantar os hinos, né? Os cânticos espirituais. A gente começa a cantar uma música da igreja e a gente vai cantando, a gente vai ali clamando o Espírito Santo, a gente vai cantando uma música a Nossa Senhora, a gente vai cantando uma música de louvor e na hora que você vê, sua alma está rezando, não é? Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. Às vezes você está ali nos seus afazeres e está cantando. Vamos fazer isso ao invés de ficar ali reclamando, murmurando, pensando, né? Nossa cabeça que às vezes fica 1000 por hora. Rendei graças a Deus e vamos começar a agradecer. Nós estamos num tempo difícil e muitas vezes nós somos tentados a murmurar, a reclamar muito. E a gente reclama. Vamos começar a louvar a Deus. Mesmo em meio às dificuldades, começar a louvar o Senhor. E sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Nós precisamos também aprender isso, principalmente nós que estamos na igreja, que trabalhamos na igreja, né? A gente precisa se sujeitar uns aos outros. A gente precisa praticar, exercitar a caridade, né, uns para com os outros. A gente precisa saber a forma com que nós nos tratamos. A gente precisa pensar também na questão da autoridade, né? De respeitar a autoridade dos outros, respeitar o outro é um padre, é um bispo, é uma autoridade da igreja, ou às vezes ali é alguém que está à frente das pastorais, dos movimentos, ou às vezes é aquele irmão mesmo que caminha ao seu lado, mas naquele momento ali ele tem uma voz de autoridade, né? Que a gente às vezes tem receio dessa palavra autoridade, porque a gente confunde com autoritarismo, né? Não estou falando de autoritarismo não, estou falando da gente se sujeitar para fazer as nossas tarefas, para a gente trabalhar bem naquela função que a gente exerce, né? Para a gente viver de uma forma harmoniosa, né? Saber ouvir o outro, saber acatar muitas vezes o que é necessário fazer, deixar de preguiça espiritual. A gente precisa pedir a Deus essa graça, né? E aí vem entrar na realidade de família. São Paulo começa a falar então, entrando mais especificamente aqui nas realidades de família, fala dessa submissão da esposa ao marido. A gente também fica apavorada com essa palavra, nós que somos mulheres e casadas, a gente quase que enxerga uma escravidão nessa palavra aqui. Não, gente, calma, né? Calma. O marido foi constituído aí a cabeça da família, o chefe da família, não vamos desautorizar o pai, né? Diante das crianças, não vamos menosprezar, diminuir o outro, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, olha, não sejais ásperos com ela. Então vai falando dessa forma de tratamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, fala aqui dos filhos também, como que os filhos devem obedecer ao pai, fala, né, do quarto mandamento, honrar pai e mãe, fala para os filhos também, para os pais também não exasperarem os filhos, olha, mas criar na educação e na doutrina do Senhor. Então, todos nós, dentro da nossa realidade de família também, nós precisamos saber viver um com o outro, viver bem. A gente precisa saber conviver dentro de casa, que senão a casa vira um inferno. A casa vira um inferno se a gente não souber muitas vezes baixar um pouquinho,
sair de perto, respirar fundo, falar uma palavra mais doce, né? Falar na hora certa, calar na hora certa, né? Saber muitas vezes como vai educar ali os filhos saberem ali ouvir os pais. Gente, a harmonia familiar é tudo que a gente deseja na vida, né? Mas vamos fazer a nossa parte, vamos esperar só do outro, não. Fazer a nossa parte também. E no versículo 10 do capítulo 6, vem dizer: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir ao demônio, pois não é contra homens de carne e de sangue que temos que lutar, mas contra os principados, potestades, os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, nós estamos numa batalha espiritual. E a gente às vezes acha que a gente está lutando contra o outro, né? A gente está falando aqui dentro da realidade de família. Às vezes parece que os pais estão lutando com os filhos com os pais, o esposo com a esposa, está se degladiando. E será que no meio daquela confusão toda não são os laços do demônio para acabar com a família? Será que no meio daquele mal entendido todo não estão os dardos inflamados do maligno? Será que no meio daquela confusão toda, de família, de irmãos, daquela coisa toda, no fundo disso tudo não estão aí os dardos inflamados do maligno para nos fazer desentender e dividir todos nós, da mesma forma na igreja, em qualquer outro lugar que nós vamos, né? Será que isso tudo não tem sido mesmo lançado contra nós, né? Não tem se voltado contra nós? Será que não é o inimigo de Deus que tem tentado nos atrapalhar de fazer a vontade de Deus? Porque nós não estamos lutando contra pessoas, a nossa luta verdadeira, ela não é contra homens de carne e de sangue, de São Paulo. Ah, então como é que eu faço, Charlene, para lutar, para entrar numa luta espiritual? Porque na briga aqui a gente já sabe bem como é que faz, né? Infelizmente a gente já está treinado em brigar aqui na Terra. Mas como é que eu faço então se eu quiser parar de brigar aqui e começar a entrar numa batalha espiritual onde eu vou vencer na graça de Deus a tentação, o mal, o pecado? Versículo 13: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Nós estamos em dias maus? Estamos. E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Como é que a gente vai resistir nos dias maus e como é que a gente vai se manter inabalável no cumprimento do nosso dever? Ficai alerta. Primeira coisa, ficai alerta. Nós precisamos estar atentos. Nós não podemos ficar distraídos. A gente precisa estar atento, porque o demônio está ao redor de nós como um leão que ruge, querendo nos devorar. A cintura, cingidos com a verdade. Vamos começar por aí, olha. Olha que maravilha, ficai alertas. E como é que eu vou ficar alerta? A cintura cingido com a verdade. Gente, vamos sair da mentira. A mentira não vai levar ninguém a nada. Sejamos homens da verdade. E como é que eu vou ser homem da verdade? Então eu vou tirar todas as grandes mentiras da minha vida. Também, principalmente, tire todas as grandes mentiras da sua vida se você tem. Mas vamos parar de mentirinha. É só uma mentirinha. Não existe verdade naquilo. Não é de Deus, não vamos fazer isso. Vamos viver da verdade. Vamos viver na verdade, vamos viver para a verdade. E aí a gente vai vencer o maligno. O corpo vestido com a couraça da justiça. Sejamos justos, vamos tirar a injustiça da nossa vida. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. A gente precisa estar sempre pronto a anunciar o evangelho, sempre pronto a anunciar o evangelho, sempre decidido em anunciar o evangelho. Nós somos chamados a evangelizar. Todo batizado é chamado a evangelizar. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, olha, a proteção, o escudo da fé. Olha que maravilha, com que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Então, como é que eu vou apagar esses dardos inflamados do maligno? Empunhando a minha fé, uma fé firme, uma fé forte, fortalecida. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Por quê? Porque o Senhor já nos salvou e eu preciso tomar posse dessa salvação. E a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Empunhar a palavra de Deus na nossa vida, através dessa leitura bíblica diária,
gravando a palavra no coração e pregando a palavra. É assim que a gente vai então vencer as tentações. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. É São Paulo falando. Então São Paulo no 18 vem falar, intensificai as vossas invocações e súplicas. Verdade ou não é que a gente pode intensificar as nossas invocações e as nossas súplicas? Não é verdade que a gente pode melhorar a nossa vida de oração? Eu posso melhorar muito a minha vida de oração. Orar em todas as circunstâncias. Então tem circunstâncias que a gente não está em oração. Ah, mas não tem jeito, Charlene, de orar em todas as circunstâncias. Tem sim. Se o nosso coração ele está em Deus, a gente não responde isso na missa? Corações ao alto. Como que a gente responde? O nosso coração está em Deus. Então você pode estar ali fazendo as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, mas com o coração em Deus, sem sair da graça, sem sair da presença de Deus, não é verdade? Orar em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Sobretudo nesse tempo, nós estamos num tempo em que nós precisamos nos colocar em intensa vigília por todos os cristãos. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar no combate da oração. Esse é o tempo do combate da oração. Se tem algo, um ministério importante que nós devemos exercer neste tempo, é o ministério da intercessão. Se existe um ministério importante para que nós possamos nos exercitar neste tempo, é o ministério da intercessão. Nós precisamos estar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros, mas não era essa a palavra que eu buscava, não. A gente precisa sustentar uns aos outros pela oração. Precisamos ser sustento de oração uns pelos outros, para que nós possamos então nos ajudar a vencer todos os embutes do maligno. Então que São Paulo termina aí, né? Eu gosto também desses termos, né, que São Paulo usa, tanto quando ele inicia as cartas dele, né, quando ele vai fazendo aquela saudação inicial, quanto a saudação final, são palavras carregadas de muita graça de Deus, né? Por isso que são muito usadas na liturgia. 23, paz aos irmãos, amor e fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com um amor inalterável e eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa palavra, que você então faça agora aí o seu estudo, que você leia de novo, reze com a palavra de Deus, deixe essa palavra cair no seu coração. Nós vamos perseverando juntos no nosso propósito. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.